Olá, você que me assiste, graça e paz. Sou o missionário José Henrique e estamos dando continuidade a esse quadro de leitura continuada da Escritura Sagrada. Meu convite a você é que você pegue a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, abra no capítulo de número 2, para assim lermos juntos. O objetivo é que todo dia tenhamos contato com a Palavra de Deus, que nós possamos lê-la, pois ela é o instrumento do Senhor para nos mostrar o caminho da vida eterna. Gênesis, capítulo de número 2, assim diz a palavra do Senhor, espero que você acompanhe juntamente comigo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Esses são os 25 versículos que assim compõem o capítulo de número 2 de Gênesis. Lembremos como na conversa do primeiro capítulo, Deus fez tudo com um propósito. Capítulo de número 2 é ali a finalização do 6º dia. Afinal, o 7º dia, o sábado, o Senhor descansou. No 6º dia foi onde Deus fez o homem.
Às vezes parece, na leitura do livro de Gênesis, que foram feitos em dias diferentes ou em sessões diferentes que o homem foi feito. A questão é que a escrita de Moisés, para alguns, pode ser um pouco complicada. Moisés ele tinha sempre o costume, e isso muitos estudiosos já demonstram, de primeiro enunciar aquilo que era mais importante e logo depois correr para explicar os detalhes em seguida na passagem, na escritura assim, do livro de Gênesis. Lembrando, Moisés é tido como o autor do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, vendo isso, vemos como que Moisés ele afunila agora a passagem para demonstrar a criação do homem e como era o relacionamento entre Deus e o homem. Deus fez o homem com um propósito de cultivar o jardim do Éden. Já vemos desde o princípio que Deus ele dá finalidade ao homem, ele dá o objetivo, ele dá um trabalho para o homem exercer. Isso porque demonstrava a glória do Senhor. Lembrando, o homem foi feito à imagem de Deus, segundo a sua semelhança. E assim, Deus viu que o homem precisava de uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Essa é a criação da mulher. Deus a fez assim, não porque o homem fosse incompleto, mas porque na sua finitude era necessário que houvesse uma companheira, alguém que pudesse ver aquilo que ele não conseguia ver e assim ajudar-lhe a cumprir o seu propósito. Seu propósito de glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre estava ali embutido em obedecer a Deus, cultivando o jardim, dando nome aos animais, ou seja, desfrutando de toda a criação que Deus fez para mostrar a sua glória e se relacionar com o homem. Esse era o objetivo da primeira família. E Deus se relacionou com eles através de um pacto, através de um acordo. O homem podia consumir de toda a criação que foi dada para ele, para que ele usasse como instrumento de glorificação do Senhor. Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, este o homem não poderia comer. No dia que comesse, ele morreria. Isso não quer dizer que existia algum conhecimento fora de Deus que o homem precisava ter e Deus estava assim proibindo. Isso não é uma narrativa de um mito, isso não é uma história como são dos panteões gregos, da mitologia egípcia e de muitos outros povos. A questão é que Deus estava se relacionando com o homem através de um contrato de obediência. E isso, para nós presbiterianos que seguimos a doutrina da aliança, se configura como um primeiro pacto. Deus não estava dizendo que existia algo que o homem não poderia conhecer acerca dele. Deus estava dizendo que para se relacionar com ele era necessário obediência. O símbolo dessa obediência era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não que o fruto em si comunicasse alguma coisa ao homem. Na verdade, o fruto era só o símbolo do pacto. O conhecimento do bem e do mal estava na obediência e na desobediência do homem àquele pacto, àquele acordo. Pois dentro do mesmo jardim havia a árvore da vida, a árvore que comunicava vida ao homem. Entendemos que se houvesse obediência da parte do homem, essa árvore seria dada como um sacramento, como um símbolo de obediência ao homem, mostrando assim que ele estava em comunhão perpétua com Deus. Não é à toa que muitos teólogos entendem isso como estágio probatório da vida de Adão. Mas isso são assuntos para outros vídeos. O importante é nós entendermos que Deus estava se comunicando com Adão através de um pacto, através de um acordo onde Deus era soberano e Adão estava ali para obedecer a Deus. Veremos nos capítulos futuros que a história não é bem assim, mas essa mesma árvore da vida aparece também no livro de Apocalipse, onde Deus promete comunicar vida a todos aqueles que foram salvos da desobediência que mais à frente veremos. Salvos não pelas suas próprias obras,
não pelo que eles podiam fazer, até porque, nas suas próprias forças, o homem resolveu desobedecer a Deus. Desobedecer ao Senhor, desobedecer ao pacto que foi feito, consumindo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a todos aqueles que foram revestidos pelo sangue de Cristo, alcançados por essa graça mediante a fé, lá em Apocalipse, essa árvore retorna como um sacramento, como um símbolo, como a externação da vontade de Deus, de que o homem teria comunhão com Deus para sempre e vida eterna. Isso mediante a justificação em Cristo Jesus, mediante a fé que o próprio Deus nos dá para crermos no seu Filho. Percebe quantas coisas a gente tem num simples capítulo da Escritura Sagrada que muitas vezes nos passam desapercebidas aos nossos olhos? Por isso é necessário termos um contato constante com a Escritura Sagrada, lermos, estudá-la, pois ela comunica vida eterna para nós. Amém? Considere se inscrever, curtir, compartilhar. Que Deus te abençoe.